Olá pessoal, dando continuidade aqui à Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, nós vamos estudar hoje as disposições gerais, tá ok? E olha só, gente, é importante que antes mesmo da gente estudar as disposições gerais, a gente entenda que lá na Constituição Federal já existe todo um tratamento a respeito do Ministério Público. O Ministério Público, ele faz parte das funções essenciais da Justiça. E eu falei aqui num vídeo no YouTube que uma dica de banca importantíssima para você saber é que a CETAP, ela adora cobrar assuntos da instituição ao qual está lhe contratando. Então, se o Ministério Público vai fazer uma prova para o cargo de auxiliar de administração e quem vai pensar nas questões, para cobrar essas questões é a CETAP, fique atento para essa dica, porque a CETAP adora perguntar da instituição ao qual está lhe contratando. Ora, se você for ver lá no seu programa de direito constitucional que está sendo cobrado, existe lá um tópico das funções essenciais da Justiça do Ministério Público. Então é muito importante que você estude esse capítulo lá, tá ok? E nós vamos aqui nas disposições gerais, porque a Lei Complementar 057 ela vai repetir alguns conceitos de lá, então a gente vai falar das disposições gerais, tá ok? É bom que você esteja com a sua lei em mãos, tá bom? E aí, quando você for perceber logo o artigo 1º da Lei Orgânica do Ministério Público, ele já vai dizer o seguinte: o que é o Ministério Público? Pessoal, o Ministério Público é uma instituição permanente, lá no artigo 1º está falando isso. É essencial à função jurisdicional do Estado, defende a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis. É importantíssimo que você entenda esse conceito. Então, olha só, se nós formos verificar aqui nas disposições gerais, tá ok? O que é o Ministério Público, pessoal? O que é o Ministério Público? Isso, inclusive, está na Constituição. O Ministério Público, é uma instituição permanente, tá ok? Com a Constituição de 88, pessoal, com a Constituição de 88, o Ministério Público, ele ganhou uma vida própria, ele ganhou força própria. O Ministério Público é um órgão autônomo, tá? O professor José Afonso da Silva, ele diz que o Ministério Público estaria vinculado ao Executivo, mas não pense nisso não. O Ministério Público é uma instituição permanente, independente, pessoal, dos três poderes. Independente. Tem até professores de direito constitucional que afirmam que o Ministério Público seria um quarto poder. Eu não quero entrar muito nessa discussão, mas o que é importante é que você entenda que é uma instituição permanente. O Ministério Público não vai terminar amanhã, tá ok? Daqui a uns anos ela não vai ser extinta. Por exemplo, nós vamos ter eleições agora para presidente da República. Com o presidente da República que vem assumir, ele não vai terminar com o Ministério Público, ele não vai extinguir o Ministério Público, porque o Ministério Público, ele é uma instituição permanente, tá ok, pessoal? Outra coisa importante é que o Ministério Público, ele está como um órgão autônomo que faz parte de uma função essencial, tá ok? Essencial à justiça. Olha só, gente, função essencial à justiça. Então, quando a gente fala em função essencial à justiça, a gente tem que entender o seguinte: Ministério Público Estadual, tá ok? Quando você for estudar lá na Constituição, você vai ver que existe o Ministério Público, ele é um e indivisível. Nós já vamos ver esses princípios institucionais, tá ok? Mas é importante que você entenda que a gente tem uma certa divisão: Ministério Público dos Estados e Ministério Público Federal, tá ok? Mas ele é uno, como a gente já vai ver. Agora, olha só, ele exerce uma função essencial à justiça. Eu posso destacar aqui, pessoal, dois papéis principais do Ministério Público. O Ministério Público, ele faz a fiscalização. Ele fiscaliza a saúde, a educação, o lazer, o transporte, tá ok? Todos os serviços que o Estado desenvolve e desempenha, o Ministério Público, ele fiscaliza. Então a gente pode pensar aqui o Ministério Público com um papel de fiscalizador. Ele fiscaliza, tá ok? Os órgãos públicos, tá bom? Vamos ver um exemplo?
O Ministério Público Federal, por exemplo, foi ele que ajuizou as principais ações de improbidade administrativa contra políticos que causaram dano ao erário público. Tá ok? E também o Ministério Público ele tem uma função muito importante, ele funciona como parte processual. Parte processual. Como assim, professor? Parte processual. No exercício da atividade fim do Ministério Público, por exemplo, ele oferece a denúncia. Se acontece um crime de homicídio, por exemplo, se esse crime de homicídio ele se consolida, há o dever da polícia investigar, tá ok? Porque é um crime cuja ação penal pública é incondicionada. Então o que vai acontecer? O Ministério Público que faz a denúncia, é ele que promove a denúncia criminal. Tá ok? A denúncia é como se fosse a petição inicial que dá início ao processo penal. Então quem tem esse papel de denunciar, por exemplo, por um crime de homicídio, um crime de latrocínio, tá ok? Lesões corporais seguidas de morte, um crime de feminicídio, violência doméstica, ou seja, os crimes que ocorrem na sociedade, que lamentavelmente ocorrem, quem é o titular da ação penal, quando a ação penal é pública, incondicionada, é o Ministério Público, pessoal. Então ele exerce uma função essencial à justiça. Por que eu estou falando uma função essencial à justiça? Se nós formos perceber, nós temos um juiz de direito, tá? Esse juiz ele decide os conflitos que chegam até ele, e o Ministério Público ele age aqui, ó, como parte, tá ok? Ele oferece a denúncia, ele ajuiza a ação de improbidade administrativa, ele ajuiza uma ação civil pública. Então é uma função essencial à justiça, tá ok? Então estamos no artigo 1º ainda. É uma instituição permanente, é uma instituição que exerce uma função essencial à justiça, tá? Terceiro elemento aqui, defende, tá ok? Defende a ordem jurídica, isso é importante também, tá ok? Então o Ministério Público ele defende a ordem jurídica. Então esse papel exercido pelo MP é importantíssimo. Então nós não podemos ter uma anarquia, nós não podemos ter um país onde não prestigia a democracia. Ok? Então o Ministério Público ele tem esse papel também de defender o regime democrático, defender a ordem jurídica. Tá ok? Então as leis, as normas abstratas, gerais e abstratas de conduta, elas têm uma finalidade. E essa finalidade o Ministério Público ele tem que zelar por ela. Tá ok? Nas mais diversas áreas, seja na área de família, seja na segurança pública e assim sucessivamente, a ordem, mantendo a ordem jurídica. Tá ok? Ele defende também, pessoal, o Ministério Público, o regime democrático. Nós vivemos uma democracia. Tá ok? Então o Ministério Público também defende o regime democrático. Então, um exemplo aqui, bem interessante, eu acabei de assistir agora, nós estamos aqui em 2018, estou gravando esse vídeo, tá ok? Nós estamos no mês de agosto, e nós estamos tendo debates políticos para eleger o candidato a presidente da República. As eleições estão prestes a acontecer. Então o que acontece, pessoal? Hoje, num debate de um determinado candidato, foi suscitada uma pergunta se o vice-presidente desse candidato ele iria defender, por exemplo, numa situação, caso seja necessária, de uma ditadura militar, de uma intervenção militar. Ora, a própria Constituição Federal está dizendo que é papel do Ministério Público defender o regime democrático, tá ok? Em que pese a democracia ter todos os seus problemas, que a gente sabe que existe, mas a Constituição está dizendo que é papel do MP defender a democracia, que é um governo do povo, para o povo e exercido pelo povo. Então é também papel do Ministério Público defender a democracia, o regime democrático. E olha só, gente, tem uma função também do MP, que está lá no artigo 1º, que é interessantíssima e importantíssima, defender os interesses, tá? Interesses sociais, tá? Sociais e individuais indisponíveis. Indisponíveis. Olha só, gente,
eu não posso aprofundar muito aqui para vocês, porque o teu examinador ele não vai aprofundar. Mas quando eu digo que o Ministério Público defende os interesses sociais e individuais indisponíveis, promotores de justiça aqui, por exemplo, da capital, já que nós estamos falando da Lei 057, tá? 057/2006, aqui, pessoal, a gente poderia dizer o seguinte, que é papel do Ministério Público, o papel do Ministério Público que está sintetizado aqui, ele é como se fosse o advogado, tá, da sociedade, tá bom? Você pode entender isso daqui. Advogado da sociedade. Quando ele fala interesses sociais individuais indisponíveis, ele não defende o interesse individual, porque o interesse individual sozinho, ele é de atribuição de competência constitucional da Defensoria Pública, tá ok? Mas o Ministério Público, ele defende o interesse social individual indisponível, seja ele o interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo. Então, para eu não introduzir um conceito muito complexo para você, vou dar um exemplo aqui. Então, quando há um dano ao meio ambiente, como se trata ali de um direito difuso, você consegue mensurar quais são as pessoas que serão diretamente afetadas, por exemplo, pelo dano ambiental, como aconteceu aqui em Barcarena, daquela empresa Hidro, que teve toda aquela contaminação, a gente não consegue mensurar, tá ok? Então, esse interesse aí que está sendo afetado é um interesse difuso. E quem defende? O Ministério Público. Quando há um interesse coletivo de uma determinada categoria, por exemplo, a categoria dos médicos que estão sofrendo algum tipo de problema que envolva uma questão que o Ministério Público tem interesse, ou dos servidores públicos, ou de uma determinada comunidade que foi diretamente afetada por alguma situação que tenha acontecido pela atuação do prefeito municipal. Então, aquela categoria que eu possa individualizar, que eu possa mensurar ali, se for um direito coletivo, o Ministério Público também atua. Assim como um direito individual homogêneo. Eu não quero entrar aqui no conceito, pessoal, para não desvirtuar. Mas você pode entender aqui como o advogado da sociedade. Então, no artigo 1º da Lei 057, o que ele vai dizer? Que o Ministério Público é o conceito que ele está falando lá. E isso repete também na Constituição. Uma instituição permanente que exerce uma função jurisdicional essencial, defende a ordem jurídica, como vimos aqui, tá bom? O regime democrático e os interesses sociais e individuais e disponíveis. Então, praticamente a 057, ela vem repetir, pessoal, o que está na Constituição Federal. Tranquilo, beleza. Olha só, gente, nós vamos agora dar uma pausa e no próximo bloco a gente entra praticamente nos princípios institucionais. Até o próximo vídeo.